Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje eu vou mostrar para você como aumentar em até 80% ou melhorar em 80% o seu rendimento apenas controlando a ansiedade e o estresse. Eu sei que esse tema já é batido, muita gente fala, mas eu vou aqui tentar ser o mais tranquilo, mais direto ao ponto, mais objetivo possível e te dar ferramentas verdadeiras que funcionam para você combater a ansiedade e o estresse. E é um problema que atinge muita gente que estuda, principalmente no Brasil, a gente é campeão de ansiedade. Bom, tem alguns... Bom, se você não me conhece, eu sou Wagner Fernandes, criei lá o próximosconcursos.com, o canal do YouTube Próximos Concursos, e já teve milhões de visualizações. O site tem milhares de pessoas todos os dias entrando. Já ajudei muitas pessoas a serem aprovadas em concurso público e eu quero aqui te ajudar. Então, por isso que eu quero ferramentas para melhorar sua vida e você estudar melhor e passar mais rápido. Mas eu preciso fazer alguns alertas. Eu não sou psicólogo, eu passei em concursos, essa é a minha história, então o que eu vou compartilhar aqui são experiências de vidas. Claro que tem um embasamento teórico, esse 80% é de estudos comprovados. Não sou coach, não sou nada disso, eu sou apenas alguém compartilhando a sua experiência de passar em um concurso e um dos entraves é a ansiedade. Mas isso não minimiza as ferramentas, porque todas as ferramentas que eu vou te passar são ferramentas com bases científicas, psicológicas e tudo mais, ok? Não é nada, não é nenhum achismo e a maioria delas eu já utilizei. Bom, vamos lá então. Só um minutinho aqui que a gente vai agora para minha tela. Primeira coisa que você tem que entender é que eu, você e a fulaninha da esquina, nós lidamos com a ansiedade de formas diferentes. E vamos imaginar que você quer fazer um concurso e você saiu lá o edital do seu concurso e você descobriu que caiu o direito penal. Já aconteceu isso comigo. E você vai ter que, num curto espaço de tempo, estudar 300 páginas de uma disciplina que você nunca viu. E já aconteceu isso comigo. Então, o que eu fiz? Vamos dizer, o que eu fiz na época? Na época eu tive uma inteligência emocional de pensar o seguinte, olha, direito penal, todos os que vinham estudando, é novo, então eu estou igual a todo mundo. Eu posso ficar me estressando, pirando o cabeção, ou eu posso estudar e melhorar minhas chances. Na época eu tive uma inteligência emocional para lidar com isso. Claro que eu fiquei ansioso no começo, mas depois eu melhorei. Só que eu vi muitos colegas meus pensando o seguinte, nossa, eu não vou passar, desistirem do concurso, ficar pensando, até tentava estudar, mas ficava com aquilo. É muita coisa para estudar, não vai dar tempo, tenho ainda que revisar. E ficava naquele círculo vicioso, né, se retroalimentando. Basicamente, quando você tem uma situação ansiosa, você pode encarar ela tranquilamente e ver soluções. Você pode pirar, que é infelizmente a maioria faz, mas como você não vai fazer, você já vai estar na frente. Ou você pode, como é o mais comum que eu fiz no começo, pirar, mas depois parar. Não, para aí, isso aí tem solução. Quem você acha que teve o melhor resultado na prova? Aquele que ficou ansioso o tempo todo estudando ou aquele que conseguiu se concentrar, respirar fundo e estudar a disciplina nova? Claro que é o que conseguiu se concentrar. Então eu quero que você já esteja preparado. Por quê? Até o dia da sua prova você vai ter muitas situações que causam estresse e ansiedade. E você já tem que estar de antemão preparado. Vai acontecer uma data que vai mudar, uma disciplina nova que vai entrar, alguma matéria que você vai ter dificuldade e acha que não vai aprender. Você vai ter momentos que você vai achar que você não tem capacidade de passar em concurso público. Você vai encarar várias situações ansiolíticas, não sei se é essa palavra, que causam ansiedade. Mas você precisa lidar com ansiolítico estranho, né? Mas você precisa lidar com essas situações. Bom, só para já adiantando, essas aulas são mais um bate-papo entre amigos. Eu quero imaginar que você me veja como um irmão mais velho, espero que não como um pai, que eu não sei a sua idade, né? Mas de repente aí pode ser, mas como alguém que já passou em concurso e está te ajudando, pegando a sua mão e te levando para um lugar melhor, ok?
Então, vamos calmamente divagando aqui sobre os assuntos. E uma coisa que eu quero que você veja, algumas pessoas reclamam, essas aulas estão muito longas, né? Geralmente eu faço vídeos curtos pro meu canal Próximos Concursos, mas as aulas são um pouco mais longas porque elas aprofundam um pouco mais. Então, se você tiver pouco tempo, coloca na velocidade 1,5, 2, que vai ser bem mais rapidinho. Bom, como eu já disse, o seu estudo está prejudicado. Estudos científicos mostram que, vou usar o termo aqui, diminuir a ansiedade aumenta em média 80% dos rendimentos nos estudos. Já li aqui para não ter erro. Por quê? É basicamente aquilo que a gente já falou lá da situação da coisa das 300 páginas novas para estudar. Porque se você está com a mente tranquila, claro que você aprende mais, vai melhor para a memória de longo prazo e você com uma mente tranquila consegue tomar decisões mais inteligentes, mais sábias e consegue ver... Porque quando você está ansioso, você foca no problema. Quando você está com a mente tranquila, você consegue ver plano B, plano C, plano D, alternativas. E vamos dizer naquela do direito penal de 300 páginas. De repente, no edital, nem precisa estudar aquilo. É comum a banca botar matérias novas que você não precisa estudar, dependendo do concurso e dependendo da banca. Então, às vezes, você tem 7, 8 alternativas boas que vão solucionar o problema, mas como você só enxerga o problema, você não consegue melhorar e por isso seu rendimento diminui tanto e você... eliminar, não temos como eliminar a ansiedade. Até porque um pouco de ansiedade é bom. Se a gente não tivesse ansiedade na vida, a gente ia ser um pouco apático. Mas a gente pode diminuir bastante. E vamos aqui com ferramentas simples. A minha ideia é não dar nada mirabolante para você. A gente vai conversar com ferramentas muito simples e às vezes até óbvias, mas que vão te ajudar a diminuir a ansiedade se você realmente praticar. Eu já alerto o seguinte, tem muita gente que, isso aí é óbvio, mas você já tentou? Você já utilizou? Porque é óbvio, porque todo mundo fala, mas você já fez? Então, se você não fez e continua ansioso e continua estressado, tem alguma coisa errada aí com você, ok? Bom, problemas relacionados à ansiedade e estresse. Aí é muito fácil, é desânimo, falta de vontade de estudar, trava, começa a estudar e não consegue se concentrar direito, empurra com a barriga, procrastinação, né? Vou estudar, não vou estudar amanhã e nunca estuda. Às vezes eu crio um perfeccionismo, porque você acha que não está tudo perfeito, se não está com o melhor livro, no melhor ambiente, com tudo ideal, não vai estudar. E lembre sempre, feito é melhor do que perfeito. É melhor você estudar até com material ruim do que não estudar. Daí não tem concentração, não tem foco. Nos extremos, na hora da prova, dá branco, dá dor de barriga, dá vômito, fica branco, baixa a pressão, sobe a pressão, depende da pessoa, tem questões fisiológicas diferentes. E no dia a dia, tensão muscular, eu mesmo quando fico ansioso, o pescoço aqui fica todo enrijecido, às vezes cria tensão nas costas e tudo mais, dor de cabeça, enxaqueca, dor no corpo e tudo mais. E às vezes também essas tensões são causadas por situações reais. A maioria, o estresse, a ansiedade, ele é causado por uma situação real, mas a gente vai ver que nem sempre isso é verdade. E um medo comum, o mais comum é, não vou conseguir passar no concurso. Então, eu quero que você já encare isso de cara. Não, você pode passar no concurso, qualquer pessoa pode passar no concurso, você não é tão especial a ponto de não passar. Porque se você é uma pessoa normal, você não é especial, então você vai conseguir passar no concurso, ok? Bom, primeira coisa, a gente tem, principalmente pensando no mundo de concursos, você tem que encarar uma realidade. Se você está ouvindo um gritinho, é o Guto, meu filho, que às vezes se empolga, tá? Mas vamos lá. A maioria das pessoas pensa que o concurso é uma maratona de 100 metros. Você vai correndo rapidinho, chega no final e beleza, ganhou. Claro que para ganhar uma maratona você tem que se preparar, mas é uma coisa curta, rápida. Então ele acha que vai começar a estudar, em 2 meses vai ser aprovado, já vai estar assumindo o cargo e todos os problemas vão ser solucionados. Mas é uma fantasia irreal. Por quê? Porque o concurso ele não é uma maratona de 100 metros, é uma corrida de 100 metros. Ele é uma maratona de 40 quilômetros. E para correr 100 metros, acho que
qualquer pessoa, até eu consigo correr, mas 40 km eu não consigo. Por quê? Porque exige preparo físico, preparo emocional, porque você vai querer desistir no caminho, estratégia, alguém te ajudando, você escolher o equipamento certo, não é o meu tênis lá que vai funcionar, proteger o joelho e tudo mais. Você tem que ter várias ferramentas e muito treino para conseguir correr uma maratona. Nem sei se 40 km é normal para maratona. Eu vi que acho que a de Nova York é por aí, né? Bom, mas é o seguinte, você tem que encarar um concurso assim, você não vai estudar rapidinho e passar. Ele é um médio para longo prazo, dificilmente, a não ser que seja um concurso menor, de uma prefeitura de uma cidade pequena e tudo mais, aí talvez. Mas a maioria dos concursos você vai ter que ter um preparo de médio para longo prazo. Então você tem que encarar isso. Você não tem a obrigação de passar rapidamente no concurso. O concurso não é assim. Para correr uma maratona de 40 quilômetros, vários quilômetros você parou no meio do caminho. Não, fiz 15, não aguento mais. Depois fiz 20, não aguento mais. E é muito comum você ser reprovado no meio do caminho. Então encare isso como parte da situação. Eu fui reprovado em concursos, alguns até fáceis. Conheço pessoas que passaram em concursos dificílimos, cargos top mesmo, assim, que eu sou tipo prático, tudo isso, mas que foram reprovados em vários concursos antes. E como uma maratona, até velocidade importa, mas não é tanto. O que mais importa é a consistência, manter ali o ritmo, não desistir, continuar firme. Passar em um concurso é mais manter o ritmo, a firmeza e a constância do que velocidade. Tenha isso em mente. Então não fica apressado para passar no concurso. Estude, faça a sua parte e entregue o resto, se você acredita em Deus, para Deus ou para o universo, se você não acredita. Bom, por que nós somos ansiosos? É interessante a gente entender isso até para saber como lidar melhor com isso. Essa mesa fica aqui, depois fica minha mão, eu vi nos vídeos, né? Fica minha mão aqui na cara. Vou tentar baixar aqui a minha mão. Bom, é o nosso sistema primitivo. A gente tem um cérebro que ainda foi planejado para a gente viver nas cavernas, fugindo de bichos e de perigos de homens das cavernas. A gente ainda tem muito dessa mente, né, de homem da caverna. Então a gente... Tô lá, Wagner, o homem da caverna, aparece um leão, o que vai acontecer? O corpo vai despejar uma quantidade enorme de coisas químicas, hormônios e tudo mais, adrenalina e tudo mais, para correr, para fugir do perigo. Daí o corpo tem que acelerar o coração, tem que fazer toda uma parte fisiológica para eu ter força, rapidez e agilidade para correr. E a ansiedade faz parte deste processo. Por quê? Porque a gente ainda tem toda essa programação aqui. O nosso computador ainda acha que a gente está nas cavernas. Só que hoje a gente não tem leões, pelo menos a maioria das pessoas, como perigo real ou algum outro animal mais perigoso. E o que acontece? Os perigos emocionais que nos encontram no meio do caminho acabam liberando toda essa carga de adrenalina e de tudo mais, e isso causa ansiedade. Por quê? Porque a gente começa a lidar com os problemas emocionais como se fosse um leão. E é basicamente isso. E você fica com aquele perigo e como você não vai correr, não vai ter aquela situação de ali, porque do leão você corre, tá, beleza, tô tranquilo, acalma tudo. Com a ansiedade da vida, você não tem como correr. Às vezes o leão tá ali o tempo todo, então seria mais ou menos você passar horas e horas com o leão na porta correndo atrás de você, então desgasta muito a gente. Eu não tenho para onde correr, fico uma doideira, fico sobrecarregado e geralmente vai muito na parte fisiológica, ficamos tensos, tensão muscular e tudo mais. Só para você entender mais ou menos da onde veio isso e por que a gente tem isso. Mas, como eu disse, um pouco de ansiedade ela é bom, senão a gente fica apático na vida, né? Bom, como é que funciona a nossa mente doida e como é que isso lida com o estresse e com a ansiedade? A gente lida com extremos muito malucos, assim. A gente geralmente tem um mundo ideal, onde tudo é perfeito e todos os problemas não existem. Nós temos um mundo exageradamente ruim, que a gente imagina que não existe solução, e tem um mundo real que não é nem tudo bom, nem tudo ruim. E é difícil viver neste mundo real. A gente geralmente fica indo entre o mundo ideal e fugindo da realidade, e entre o mundo exageradamente ruim e fugindo da realidade também.
Vamos dar aqui um exemplo prático. Vamos imaginar que você quer passar num concurso porque está tendo hoje uma situação financeira muito difícil. Aí você tem lá um mundo real. Ó, tá difícil, a coisa tá difícil, não tenho grana. E qual é o mundo real? Ideal? Daí você pensa, não, vou passar no concurso e vai acabar meu problema financeiro, vai ser tudo bom, eu vou ter dinheiro para pagar todas as minhas dívidas, vou poder comprar meu carro, a minha casa. Daí você fica neste mundo ideal. Mas nesse mundo ideal, tudo bem, se você passar, você vai poder fazer isso. Você tem que passar rápido, porque o problema é, tô com um problema financeiro hoje, eu não consigo pagar as contas, preciso passar rápido. Então você cria um mundo ideal de rapidez. Só que você vê que aquilo é difícil, você começa a criar uma ansiedade, e nessa ansiedade você vai para um mundo exageradamente ruim, um mundo infernoso lá. Não vou passar nesse concurso, eu vou ficar nessa dificuldade financeira o resto da vida, vou passar trabalho o resto da vida, isso não é para mim. E você fica nesse ciclo de ansiedade aqui absurdamente ruim. E qual seria o mundo real? O mundo real, se você conseguir acalmar a sua mente, acalmar o seu coraçãozinho, tentar entender que o ideal, não dá para passar concurso tão rápido, isso aqui é uma fantasia. Vou passar fome o resto da vida, também é uma fantasia. Se você conseguir acalmar o seu coraçãozinho e trazer para o mundo real, você vai ver que você tem muitas alternativas a essa sua situação financeira. Não vou dar aqui receita de bolo para a situação financeira, que não é o meu objetivo aqui, mas se você conseguir pensar fora da cachola, se você conseguir ter calma, porque quando a gente está no mundo ideal ou no mundo exageradamente ruim, a gente não consegue pensar fora da caixinha, mas você tem que pensar fora da caixinha. O que você pode pensar? Vou fazer um concurso mais fácil para passar mais rápido, uma alternativa boa. Depois eu vou continuar estudando, vou ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, o que a maioria faz. Vou trabalhar e vou estudar ao mesmo tempo. Outra opção, vou ter que abrir um negócio, vou ter que ver isso aí, de repente vender alguma coisa, fazer algum artesanato, sei lá, você pode... Assim, não estou dando solução, estou imaginando aqui, tá? Não sei qual é a solução para o problema financeiro de todas as pessoas, até porque as pessoas são diferentes, né? Eu não poderia fazer artesanato, vou vender milho na praia, você tem sanduíche, não sei, você tem muitas alternativas. E uma solução simples também é você pedir ajuda para aqueles seus familiares que estão um pouco melhores, explica a situação, pede uma ajuda de repente por um tempo, você tem muitas opções. Fáceis? Não, nenhuma é fácil. Viáveis? Talvez algumas sim, algumas não. Mas se você tiver calma, você vai conseguir ver várias alternativas. Bom, vamos ver se eu tenho aqui outro exemplo. Eu tenho outro exemplo aqui. Imagine que você está estudando para o concurso e está chegando perto da sua prova, você sabe, saiu o edital e a prova vai ser em 4 meses. E estou lá estudando super empolgado e de repente uma pessoa que você tem muita responsabilidade, sei lá, um filho, um pai, um marido, uma esposa, alguém um avô, mas que você tem responsabilidade sobre aquela pessoa, fica doente e bate na madeira, né? Não. Eu não acredito em superstição, brincadeira, tá, pessoal? Mas não quero que fique doente. Mas imagine que aconteça isso. Como é que você vai lidar com isso? O mundo ideal, essa pessoa vai ficar bem rapidamente. Só que isso nem sempre acontece. O mundo exageradamente ruim, não vou poder estudar para concurso, vou ter que ficar cuidando do fulaninho o tempo todo, não tenho o que fazer, acabou para mim, não tem mais solução. E um mundo ideal, você vai ter que procurar alternativas a essa situação e nem sempre é fácil. Você pode ter que falar com familiares, explicar, é daqui a 4 meses a prova, segura as pontas por 4 meses e depois eu assumo. Pode ser assim. Você pode, de repente, pedir para a família, vamos aí fazer uma vaquinha, pagar um cuidador, é 4 meses só. Você pode falar com a própria pessoa, se ela não tem uma reserva financeira para ajudar um cuidador só por 4 meses. E aquilo, nem sempre a solução é tão simples quando eu estou falando, mas se você tiver calma, sair do mundo ideal, sair do mundo real, do mundo exageradamente ruim, você vai conseguir achar a solução. E a solução, às vezes, ela exige aquilo, pensamento fora da caixa. De qualquer forma, tente trazer
para a realidade. Isso nem sempre é possível, porque às vezes quando a gente está aqui, principalmente no mundo exageradamente ruim, ó, eu de novo com a mão aqui, né? Quando a gente está no mundo exageradamente ruim, a gente não consegue pensar direito. E uma das alternativas interessantes que você pode utilizar, e eu já utilizei, é você conversar com as pessoas próximas que não estão tão envolvidas com esse problema para te ajudar a trazer a realidade. Você pode falar com um namorado, namorada, pai, mãe, alguém que, de preferência que tem um pouco mais de inteligência emocional, aquela pessoa que você vê que é um pouco mais controlada emocionalmente, para te ajudar a trazer para a realidade. E talvez nem peça para essa pessoa te dar soluções. Talvez possa trocar uma ideia, mas que te ajude a trazer para o mundo real e você não ficar nesse mundo exageradamente ruim, né? Bom, entendido isso, vamos falar o seguinte, ó. Aqui nós temos uma árvore e isso que a gente está falando são sobre a raiz da ansiedade, aqui a gente está trabalhando a raiz. Depois, ao finalzinho da aula, a gente vai trabalhar os frutos, porque de nada adianta trabalhar os frutos se a raiz continuar alimentando esses frutos. E agora eu peço licença, que eu respeito muitas pessoas que têm fé diferente, respeito muitas pessoas que não têm fé. Com todo respeito, eu vou falar um versículo da Bíblia, da parte judaica, então fica tranquilo, assim, pensa sabedoria antiga. Eu tenho muito cuidado de falar esse tipo de coisa porque eu não quero ofender as pessoas, ok? Eu não quero te ofender, você que não tem fé e você que tem uma fé diferente. Então, se você não tem uma fé cristã, olhe isso como uma filosofia antiga. Se você tem uma fé cristã, olhe isso como a palavra de Deus, ok? Combinado? E vamos lá então, ó. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, 23. Provérbios é um dos livros mais legais da Bíblia, eu acho. Bom, a origem de toda a ansiedade são esses pensamentos ruins, ansiosos, que você não consegue controlar. Primeiro vem esse pensamento e depois vem a emoção. Não vou passar em concurso, não vou conseguir estudar, não dá certo, eu sou burro, não tenho capacidade, vai dar errado, não estou aprendendo nada, não tenho tempo para aprender, não tenho dinheiro, não vou conseguir chegar ao final. E todos esses pensamentos acabam gerando a emoção e você fica nesse loop do mal, né? Pensamento ruim, emoção, mundo exageradamente ruim. Pensamento ruim, emoção, mundo exageradamente ruim. Você fica nesse loop aí do infinito. E como é que você combate esses pensamentos? Bom, se você tem uma fé, estudos científicos, não sou eu que estou falando, mostram que a fé ajuda você a entregar as coisas para esse seu Deus. No caso, você acredita que é o Deus real, né? E eu acredito no meu Deus, que é o Deus real. Então, eu vou dar minha experiência. Entrega para Deus, sabe que esse Deus é bom e sabe que Ele vai te ajudar e está junto contigo nessa luta. Outra forma muito é você, que a gente já falou, desconstruir um mundo exageradamente ruim, desconstruir esses exageros, com a ajuda de pessoas, com a ajuda de amigos. Você pode, como eu disse, pedir para pessoas trazer você para a realidade e aceite a sua humanidade. Às vezes a gente fica ansioso porque a gente quer ir naquele mundo ideal, sabe? Aquele mundo onde tudo é perfeito e a solução é mágica, né? Porque, ó, não estou conseguindo aprender, vou conseguir aprender com uma pílula mágica. Então é um mundo e ele vende, esse mundo aqui vende muito, o mundo ideal vende muito, é o que mais vende, o marketing é feito em cima dele, mas ele não existe, você tem que vir para a realidade. E o principal, eu diria assim, ó, 10%, o que eu estou falando aqui sobre ansiedade é uma ansiedade comum, uma pessoa normal, do dia a dia, mas 10% da população sofre de transtornos ansiosos e aí você vai precisar de uma terapia, talvez de um medicamento. Você procure um profissional da saúde para essas situações. Mas é importante você trabalhar a origem. E daí a maioria das pessoas não gostam de terapia, mas você fazer uma terapia e conseguir passar numa prova de concurso, combatendo a ansiedade e ganhar 80% de rendimento é muito bom, né? Então, se você quiser isso, tem bons profissionais, tem muita gente ruim em todas as áreas, né? Mas tem bons profissionais que vão te ajudar. Basicamente, você vai ter que começar a monitorar o seu coração, a sua mente, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, monitore os seus pensamentos, faça uma higiene mental
e evite esses pensamentos que causam ansiedade. Bom, aqui eu vou pedir licença também. Essa é a oração da serenidade e ela é muito utilizada pelos alcoólicos anônimos. Então, veja ela como uma filosofia. Se você não tem fé, se você tem fé, você pode fazer essa oração, né? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para discernir entre as duas coisas. Um dos grandes problemas que geram ansiedade em mim, você, em todo mundo, é que a gente quer controlar aquilo que não é controlável. Tem muita coisa na sua vida que você não controla e às vezes a gente fica em loop querendo, pensando naquilo, mas aquilo não está nas suas mãos. Você pode ficar pensando, sei lá, às vezes as pessoas têm umas aspirações doidas, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, fulaninho vai morrer, eu vou morrer, só que você não tem muito controle sobre isso. E no mundo do concurso é muito comum o quê? Eu não consigo aprender. E você fica querendo controlar o não consigo aprender, mas você você não controla o que aprende. O que você controla? Técnica de aprendizado e estudar mais. Então você não tem que ficar preocupado porque não está aprendendo. Você tem que se preocupar com a quantidade de estudo, a qualidade de estudo e as técnicas. Você está fazendo isso e não está aprendendo ainda? Procure uma outra técnica, procure outro professor. Então você consegue controlar as ferramentas, não o problema. Outra coisa muito comum, as pessoas querem controlar a data do edital. O edital vai sair, não vai sair. Isso não está nas suas mãos. Você só consegue controlar seu estudo e a qualidade do estudo. Outra coisa muito comum é a pessoa ficar ansiosa porque tem dificuldade numa matéria e acha muito difícil. Você não consegue controlar a dificuldade da matéria, mas o que você controla? Você controla a qualidade do material, o professor. Se não está aprendendo com aquele material, procura outra. Se não está aprendendo com aquele professor, procure outro professor. Você consegue controlar as ferramentas. O problema você não consegue controlar. E a ansiedade vem disso. A gente quer controlar aquilo que não dá para controlar. E a gente fica naquele loop, no mundo exageradamente ruim. Então eu quero que você faça essa oração da serenidade. Você entenda o que dá para controlar, lide com essa situação de uma maneira tranquila, entenda o que não dá para controlar e aceite isso. E eu estou falando aqui em aceitar, a gente já vai falar sobre isso, em aceitar, não em conformismo. Você aceite o que não controla e peça sabedoria ou desenvolva a sabedoria para distinguir entre o que dá para controlar e o que não dá para controlar. E nós, assim como a gente tem um mundo exageradamente ruim e o mundo ideal, que é fantasioso, os dois são fantasiosos, mas o ideal é otimista, exageradamente otimista, outro exageradamente pessimista. Com o controle, com a necessidade de controlar as coisas, a gente tem o excesso de controle, o vitimismo, e aqui eu não estou falando de vitimismo social, eu estou falando de vitimismo, uma autopiedade, o vitimismo da pessoa consigo mesmo, não estou entrando nesse mérito social, ok? E no meio do caminho a gente tem a responsabilidade. O que seria o excesso de controle? É você achar que controla todas as coisas, que controla a data da prova, que controla o dia que as pessoas vão morrer, que controla se o seu dia vai ser bom, que controla o seu serviço, que controla as pessoas na volta. E essa pessoa é muito ansiosa, porque ela tem uma fantasia de que ela é capaz de mudar as situações que não podem ser mudadas. No oposto, a gente tem a pessoa que tem uma autopiedade, fica se vitimizando por tudo. Em que situações ela se vitimiza? Naquelas situações clássicas da vida. Olha, eu estudei em escola ruim, eu não tenho dinheiro para comprar bom material, eu sou uma pessoa com dificuldade de aprendizado, eu não aprendo, a culpa é da escola, a culpa é dos meus pais que não nasceram rico, a culpa é do país que eu nasci. Então, e tudo pode ser situações reais, só que não, de que adianta, né? Tipo, no conjunto você até pode lutar por situações que você é vítima, mas na sua vida, no dia a dia, você tem que encarar com responsabilidade. Ok, nasci pobre, daí tem que lutar, não adianta, não tem muita opção. Ou, meus pais não conseguiram me dar uma educação. Ok, beleza, é ruim? É. Aceita a situação, mas
Eu posso estudar a partir de agora e aprender. Tem gente aí, acho que a Marina Silva foi alfabetizada com 16 e chegou a ser senadora, hoje é intelectual e tudo mais. Não estou fazendo propaganda política, ok? Só dei um exemplo. Tem várias pessoas que conseguiram, que numa idade avançada aprenderam alguma coisa e conseguiram bons resultados. Agora eu vou dar alguns exemplos. Imagine que você está com uma situação, você está estudando para um concurso, imaginava que ia sair o edital este ano, não saiu, não tem previsão de edital e você está lá com aquele problema, o concurso não vai sair, eu estou estudando, será que eu estou perdendo meu tempo e criando um ciclo ansioso? Se você é excessivamente responsável, você vai querer controlar essa situação. Não, o concurso tem que sair, vai ter que sair até tal mês, que absurdo, e você vai continuar com a ansiedade. Se você vê uma situação de vitimismo, não adianta, nada dá certo na minha vida, eu nasci para levar porrada mesmo, é isso mesmo, e você fica naquele ciclo de autopiedade e autopena. E com a responsabilidade você pode pensar, olha, tudo indica que um dia esse concurso vai sair. E não estou dizendo que é o seu caso, né? Mas imagine um concurso que tem a chance de sair nos próximos anos. Tudo indica que vai sair, porque estão com necessidade pessoal. Vou continuar estudando, vou continuar firme. Se sair um outro concurso na área, de repente eu até migro para outro concurso, mas eu vou estudar. A aceitação, você aceitou que o problema existe, o concurso não vai sair, mas lidou com ele de uma forma saudável. E essa parte é meio difícil, porque se a gente vai para o excesso de responsabilidade ou para o vitimismo, a gente acaba não tomando decisões muito fáceis. E eu quero que você tome decisões tranquilamente. Outro problema muito comum é você começa a estudar e os familiares não te encaram. Você pode ter um conforto, não te ajudam, não te apoiam. Você pode ter um conformismo e desistir de estudar, e ainda ir para o vitimismo, ninguém me apoia, ninguém me ajuda, ou você pode aceitar a situação, beleza, meus familiares não me ajudam, vou estudar na rua, na biblioteca, vou estudar em outro lugar, vou sair de casa. Não estou dizendo que você deve fazer isso, mas você vai procurar alternativas para lidar com o problema. Então a gente não pode se considerar nem excessivamente responsável por todas as situações, principalmente aquelas que a gente não tem controle. A gente não pode se vitimizar também e achar que o sistema todo contribui para o nosso insucesso quando tem situações que nós podemos controlar, e a gente tem que ser responsável. Aquilo que eu posso controlar, eu vou controlar, vou fazer, e aquilo que eu não controlo, eu aceito e lido com ele da melhor forma. Resumindo, os empecilhos você aceita e lida da melhor forma possível. E aí você tem que criar um cenário mental ideal. Você tem que encarar com responsabilidade os seus medos. Eu não consigo aprender. É um pensamento que causa ansiedade. Mas será que é real? Você nunca aprendeu nada na sua vida? Então você pode combater até esses pensamentos ansiosos com situações parecidas que deu certo. Tipo, olha, eu não consigo aprender. Pô, mas eu já tirei boa nota no colégio. Então não é real essa situação. Ou, eu não vou passar, mas por quê? Eu tenho algum problema? Será que eu não vou passar mesmo? Tipo, eu já tive situações de sucesso na vida, você pode trabalhar isso. Não consigo ter disciplina. Você nunca conseguiu ter disciplina? Se você nunca conseguiu ter disciplina em nada na vida, aí eu recomendo você procurar a terapia. Realmente, mas se alguma coisa na vida você conseguiu ter disciplina, traga à memória essa coisa na sua vida. Então você vai ter que criar um cenário mental realista e combater esses pensamentos de uma forma objetiva, geralmente trazendo situações da sua vida que você conseguiu vencer esse tipo de coisa. E coloca esses pensamentos, esse cenário ideal, coloca de um lembrete no celular, faz um cartaz, cola na porta, coloca onde quer para trazer à sua memória sempre coisas boas, positivas, que vão te ajudar a reafirmar esse pensamento de um cenário mental legal. E eu quero que você tente trabalhar com isso. E eu sei, parece óbvio criar, pensar. Não, gente, é óbvio, mas você está utilizando? Você está combatendo o seu pensamento ansioso com trazer para a realidade, criar um cenário positivo, criar um cenário real e positivo de situações positivas? Eu posso, eu consigo? Se você não está fazendo, não vem com essa história de é óbvio, ok? Vamos lá então para o próximo. Eu vou falar agora, a gente ainda está trabalhando a raiz, tá? Daqui a pouquinho a gente já começa os frutos.
Tem um problema comum, principalmente com as novas gerações e com as velhas gerações que vão acompanhando a tecnologia, que a gente está com, que os pensadores, aí, os psicólogos e tudo mais, chamam de pensamento acelerado. O que acontece? A gente está com muitos estímulos, cada vez mais estímulos. E eletrônicos, tem pessoas que passam mais tempo com eletrônicos do que com pessoas. Eu mesmo aqui, eu estou há um tempão com eletrônicos e até tem pessoas na casa, mas eu não estou com essas pessoas. E são muitos estímulos. A gente tem pop-ups, a gente tem televisão, a gente tem, às vezes, o relógio, a gente tem o celular, a gente tem muita coisa, muitos estímulos o tempo todo. E o que acontece isso? Isso acaba criando... E às vezes esses estímulos acabam criando cenários ruins e trazendo pensamentos ansiosos. Vou dar um exemplo. Você está mexendo ali numa rede social e vê uma foto de um colega seu, de um amigo seu, de um conhecido seu numa praia maravilhosa ou naquela viagem dos seus sonhos, e aquilo pode causar uma inveja, um pensamento ruim, uma sensação ruim, um pensamento ansioso, um pensamento de menosprezo, de não vou conseguir nada na vida. Ou você olha alguém lá, pô, esse fulaninho já passou em concurso, eu não passei. Então, muito desses estímulos acabam também causando situações tristes para nós. Então, além de eles criar essa sensação ruim, eles sobrecarregam, porque infelizmente a nossa mente é limitada, eles sobrecarregam a nossa mente com muita informação e a gente acaba tendo um pensamento muito acelerado. O que acontece? A gente não consegue focalizar em nada. Eu fico aqui mexendo no meu computador, mas ao mesmo tempo estou mexendo no celular, vendo televisão e ouvindo música. Isso é muito comum, não é absurdo. E isso desgasta, a gente chega ao final do dia cansado e a gente não consegue se concentrar em nada. Isso é mais comum, você provavelmente está passando por isso. Para você entender o que acontece na sua cabeça nisso, imagina que você está num computadorzinho velho, abre várias abas lá do Chrome, aba, sei lá, 70 abas, uma hora a memória estoura. E é isso que você está fazendo. Com todas essas informações e estímulos, você está abrindo várias abas e a sua memória estoura e você não consegue ter concentração para nada. Consequências disso: cansaço, falta de concentração, não consegue aprender, não tem energia, fica irritado, dor de cabeça, não consegue memorizar, então o seu dia a dia fica bem desgastante. Você acaba não resolvendo nada e tentando resolver várias coisas ao mesmo tempo. Isso é muito comum mesmo, mas a gente já vai trabalhar os frutos, a gente trabalhar isso. E uma situação muito comum hoje em dia, antigamente o pessoal falava estafa, né? Hoje está mais bonita, burnout. Que é o seguinte: você pode chegar num estresse tão grande devido a todas essas atividades e você quer também ser um super-herói, né? Você quer fazer bem tudo, né? Que uma hora o cérebro dá um tilt e você não consegue mais se concentrar, você nem entende. Eu me lembro uma vez, eu não sei se eu cheguei a ter burnout, mas foi algo próximo. Eu lia e as palavras não faziam sentido. Meu Deus, eu desaprendi a ler, eu fiquei pensando, porque parecia que o texto não fazia sentido eu não compreendia o texto. Meu Deus, e agora? Acabou, né? Perdi toda a minha parte de interpretação de texto, porque isso aqui não faz sentido. E eu estava muito estressado, eu estava provavelmente num burnout. O que eu fazia, o que eu recomendo fazer? Para 3 dias, só faça coisas relaxantes durante esses 3 dias, vai viajar, vá para casa de alguém, faça atividades que te deem prazer por esses 3 dias e não estude nada. Não deu certo? Pare durante uma semana. Não deu certo? Procure ajuda. Procure um psicólogo, procure um médico, que talvez a situação esteja mais grave do que você pensa. Mas é muito comum, cada vez mais, principalmente quem está estudando para concurso, ter um burnout. Então, se você chegar no momento que vê que está tão estressado e tão ansioso que não está aprendendo nada, dá a pausinha dos 3 dias, não deu certo, dá a pausinha dos 7 dias. E se você não estiver com edital na praça e vá demorar o seu edital, minha sugestão é que você tire um dia sabático, um dia para relaxar, para não estudar, para não fazer nada. Se você estiver estudando uma quantidade boa de horas, dependendo da sua vida, ok? Não é todo mundo que dá para fazer isso. Bom, vamos trabalhar os frutos. A gente já trabalhou a raiz aí, e a raiz basicamente é você
olhar para a ansiedade e tentar entender que você não tem controle sobre algumas situações, tentar distinguir essas situações que você tem controle, tentar ver se você está num mundo ideal, numa fantasia boba, num mundo exageradamente ruim, numa fantasia exagerada, e criar mecanismos para trazer a realidade, monitorando aí os seus pensamentos e monitorando o seu dia a dia. Bom, vamos trabalhar os frutos e vamos começar com frutos do pensamento acelerado. Uma das formas para você combater o pensamento acelerado, principalmente, é você entender que você não é multitarefa, você não é um sistema operacional que pode abrir vários... Até os sistemas operacionais, eles perdem memória quando abrem várias abas ao mesmo tempo. Então você não é um sistema operacional, sua memória é bastante limitada, bem mais limitada que um Windows, que um Mac, sua memória é muito limitada mesmo. Estudos indicam que a gente consegue fazer com qualidade uma tarefa. 2 tarefas já vai diminuindo a qualidade, a gente consegue fazer razoavelmente bem, no máximo 3 tarefas. Passou disso, você não está fazendo nada, você está se enganando. Então, minha primeira sugestão é faça uma tarefa de cada vez, e isso é difícil hoje em dia. Então, começa a treinar com coisas simples. Não veja TV utilizando o celular. Quando utilizar o celular, utilize só o celular. Não faça nenhuma outra atividade. Isso pode parecer complicado no começo, mas você já vai treinando a sua mente para ser monotarefa, vamos dizer, em vez de ser multitarefa. Quando estiver fazendo uma coisa, faça essa coisa. Não fique culpado ou pensando em outra coisa. Foco naquela coisa. Estou estudando? Agora é horário de estudo. Coloque um papelzinho do lado. Tudo que vier à mente que não é relacionado ao estudo, escreve naquele papelzinho. Quando você terminar o estudo, você resolve esses problemas. Agora eu tô com os amigos, foco nos amigos, não fique pensando em outras coisas, não fique mexendo no celular e com os amigos, é uma perda de tempo. Tô parecendo um velho chato, né? Mas é que isso te desgasta emocionalmente, ok? Claro que pode mexer, não estou dizendo em todo momento, mas todo o tempo, né? Não fique o tempo todo tentando fazer essas pontes, porque isso vai te desgastar emocionalmente. Se está vendo televisão, veja televisão, não fique vendo televisão fazendo outras atividades. Se está lavando a louça, lave a louça. Se está dirigindo, dirija. Tente não ser multitarefa. Isso aí já vai melhorar muito a sua qualidade de vida e vai diminuir muito o seu pensamento acelerado, que acaba gerando ansiedade, né? E reduza seu tempo nas mídias sociais. Eu vou dar uma sugestão muito do mal aqui para você. Tente olhar suas redes sociais no máximo uma vez por dia. Separe lá, eu quero ver 20 minutinhos de redes sociais ao final do dia. Por quê? Porque se você ficar o tempo todo olhando, você vai ficar o tempo todo trazendo estímulos nem sempre bons, como a gente falou, alguns desses estímulos são inveja, sentimento de incapacidade. Tente colocar, olha, não, todo dia às 7 horas eu vou ver minhas redes sociais, ou 2 vezes por dia, de manhã às 11 e à tarde às 7, sei lá, faça a sua agenda. Mas se você ficar de 5 minutos olhando, você vai acabar gerando esse desgaste emocional, sua memória vai explodir. Outra coisa, desative as notificações. Eu desativei todas as notificações do meu celular e minha vida melhorou muito, pessoal. Muito mesmo. Tem um aplicativo que eu uso, tem muitos aplicativos, Stay Free, que monitora o tempo que você está ali utilizando o celular, ele pode te ajudar também nessa tarefa. E agora vamos a uma situação bem prática, que são os exercícios de respiração. O que acontece? Lembra que eu falei que a gente tem a nossa cabeça primitiva, imagina que tem um leão na nossa frente, a gente tem que correr dele, correr do monstro que vai nos atacar. Isso acaba gerando um monte de hormônio e tudo mais, e muita aceleração mental, né? O que a gente pode fazer? Reduzir, com oxigênio mesmo, essa aceleração, reduzir o oxigênio do cérebro. E o que você faz? Tem um método de respiração que é chamado 1, 4 e 2, que é uma proporção. Então você pode ficar 1 segundo, como é que é? Inhale, né? Como é que é? Inspirar, o inglês e o português aqui tá brabo, né? Inspirar 1 segundo, segurar 4 e expirar, né?
botar para fora. Vamos lá, para dentro, segura e bota para fora. Então, para dentro 1 segundo, segura e bota para fora 2 segundos. E você pode fazer essa proporção, pode ser 3, 12, 6, 2, 8, 4. Eu vou ficar meio estranho e bizarro, mas eu vou fazer com você aqui o 2, 8, 4, ó. Vou inspirar 2 segundos, vou segurar 8 segundos e vou expirar 4, ok? E assim você vai fazendo numa sequência. Não sei se deu o segundo certo, mas o tempo foi o mesmo, ok? O ideal é que você faça pelo menos 10 vezes e faça até você ver que o seu ritmo mental diminuiu bastante. É uma metodologia cientificamente comprovada, isso aqui não é bobagem o que eu estou falando, pode parecer óbvio, mas de novo, você fez? Então não vem comigo que essa história é óbvia. E às vezes pessoa que tem problema de insônia e tudo mais, isso pode ajudar. Por quê? Conforme você vai repetindo a sua atividade cerebral aqui vai diminuindo e você consegue se acalmar. E é muito útil também para aqueles pânicos da hora da prova. Você vai fazendo isso e vai diminuindo. Eu sei que é óbvio atividade física, eu sei, mas você faz, aí é que tá. E para a maioria das pessoas, talvez a atividade, não, muito provável que só a atividade física seja o suficiente para diminuir a ansiedade. Por quê? Lembra que eu falei que a gente tem a sensação do leão lá que está à nossa volta? Libera um monte de coisa e a gente não sai correndo. Então se você sair correndo, essas coisas vão se desgastar e vai acalmar, você vai relaxar, vai liberar um monte de coisa. Então tente, eu não estou dizendo aqui que você vai passar 3 horas na academia, mas faça meia horinha de esteira, faça 3 vezes por semana, meia hora, já digo que você vai começar a ver algum resultado. Claro, o ideal seria mais, mas faz aquilo, feito é melhor que perfeito, né? Aqui tem um estudo que mostra como melhorou a ansiedade de pessoas depois da prática de atividade física. Opa! Aqui, ó, se você vê no primeiro dia, a quantidade aqui, medição de ansiedade, 37 dias e algum tempo depois, eu não lembro quanto tempo é, mas ao final. Como você vê, diminuiu consideravelmente a ansiedade. Então, para muitas pessoas, só o exercício físico já vai ser suficiente. Meditação e mindfulness. Bom, primeira coisa que eu quero que você entenda, muitas pessoas têm preconceito com a meditação porque acham que é uma questão religiosa. Não, tem toda uma situação científica. E se você, como a maioria dos brasileiros são cristãos, né? Se você é cristão, eu entendo que aquelas orações de Jesus de madrugada não eram algum tipo de meditação. Então eu quero que você entenda a meditação como uma prática para acalmar o seu coraçãozinho, entender o presente e diminuir a sua ansiedade. E ela funciona muito bem, principalmente a mindfulness. E por quê? Porque ela tem o que a meditação mindfulness trabalha? Ela trabalha o foco no presente e na aceitação. Lembra que eu disse que você tem que aceitar e lidar com o problema? Ela trabalha muito com isso, quase que programa seu cérebro para todas as situações difíceis, aceitar e lidar de uma maneira mais tranquila com o problema. E eu não estou dizendo aqui que você tem que virar um guru de meditação, não, você aprenda o básico ali. Tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa em tudo que é lugar. Se você quer, eu posso colocar algumas. Tem um aplicativo muito bom chamado Calm, Headspace, são gringos, né? Headspace, tem muito aplicativo legal aí para você utilizar, geralmente gringo, mas tem muita coisa no YouTube mesmo. Tem a Mindfulness, tem grupos online. Se você botar aí no Google, bota grupo online de Mindfulness, você vai trabalhar, vai achar. E tudo que é estudo mostra que, claro, não é 1, 2 dias, você pode, daí tem um maluco lá, não, mas eu já fiz meditação e não deu certo. Claro, você fez 2 dias. E um problema comum, que é uma barreira que as pessoas têm com a meditação, é que elas acham, eu não consigo me concentrar, fica sempre vindo, mas não tem problema. A meditação não é você vai acabar com seus pensamentos, é vir o pensamento e você voltar, vem o pensamento e volta. Ela ajuda você a lidar com esses pensamentos. E também é aquilo, não é na primeira vez que você vai conseguir meditar bem, você vai indo, aquilo feito é melhor que perfeito, você tem que fazer.
eu realmente aconselho você testar pelo menos. Faz 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos à noite. Já é mais que suficiente para você acalmar o seu... Se não dá, à noite faz só o de manhã. Para você acalmar o seu coraçãozinho aí e diminuir os pensamentos ansiosos. Mas basicamente aí a atividade física, diminuir a quantidade de estímulos e estímulos ansiosos, que é uma higiene mental que você vai fazer, controlar os seus pensamentos, isso tudo já vai diminuir a sua ansiedade e a meditação também. Mas se nada disso funcionar, sempre lembre, você pode ter terapia e medicamentos e não é vergonha nenhuma procurar um terapeuta, procurar um médico. Eu já contei para vocês e conto novamente do cara que eu conheci que desmaiou no meio de uma prova. Dali a alguns meses tirou lá os primeiros lugares, uma prova mais difícil ainda, e eu perguntei o que aconteceu e ele disse terapia no meio do caminho. Então terapia funciona. Bom, não tenha vergonha, a maioria das pessoas tem vergonha, mas procure bons profissionais, procure uma indicação, procure isso tudo. Resumidamente, você tem que fui para o slide errado. Você tem que lidar com a raiz da sua ansiedade, que geralmente é a necessidade de controle, a sua incapacidade de lidar com a realidade, fica lidando entre uma fantasia ideal e um mundo catastrófico, exageradamente ruim. Então você tem que descobrir o que você pode controlar, o que você não pode controlar, foco no que pode controlar, o que não controla, aceita, não se conforma, aceita, diminua a sua quantidade de estímulos ruins, estímulos que estão atrapalhando a sua vida, principalmente as mídias sociais. Faça uma coisa de cada vez, não seja multitarefa e procure ferramentas como a respiração, como a meditação, como uma terapia ou como um exercício físico. Basicamente é isso. Se você seguir esses passos, eu tenho certeza que sua ansiedade vai diminuir muito, você vai melhorar em até 80% seu resultado nos concursos. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Se foi, não tenha vergonha de agradecer. Eu fico feliz quando as pessoas agradecem. Valeu e tenha sucesso nos seus estudos. Abração!